Fala aí, pessoas! Rotognin aqui, avaliando. Vamos lá. E aí, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Bom, eu posso ficar tranquilo, falar sossegado, sem pressa. Por quê? Porque esse vídeo aqui vai dar meia hora. Nossa, vocês vão aguentar eu ficar falando? Na verdade não, né? Por quê? Eu vou fazer a avaliação do Okami, então eu vou jogar meia hora de Okami. Esse jogo de PlayStation 2 que também tem pro Nintendo Wii, que é a mesma versão. Beleza? Jogo lançado em 2006, finalzinho do ano lá. E vamos lá, olha só. Eu já terminei, então abri uma nova opção ali, que são alguns presentes, né? Eu terminei com 58 horas de jogo, olha só. E eu tô num save aqui, que na verdade depois que a gente termina, a gente pode recomeçar com algumas coisas diferentes. Eu não vou falar muito, assim, o que a gente começa de novo, a gente começa com algumas armas que a gente terminou e pode escolher outras cores pra personagem, tá? Só isso que eu vou falar porque é o que vai estar visível aí. E eu não tô aqui pra dar spoiler, eu nem gosto disso. Mas vamos lá, olha só, eu só tô com uma outra cor, né, da loba. Então, eu vou tentar fazer uma análise das características do jogo. Eu só peço desculpa aí que eu não sou tão bom que nem o Heitor Games, tá? As análises que ele faz são muito boas, o cara entende mesmo. Eu acho bem da hora o jeito que ele analisa o jogo, tá? E, bom, eu vou jogar uma meia hora aqui. Eu não vou falar o que eu tô fazendo, tá? Não é um detonado. Mas enquanto eu tô fazendo as coisas aí eu vou falando. Beleza, bom, eu consegui terminar ele. E como eu disse, né, assim que eu conseguisse terminar, eu ia pegar para começar um novo detonado aqui no canal. E eu vou ver a possibilidade de fazer lá na Elite também. O mesmo detonado eu vou mandar para os dois canais. Beleza? Ao mesmo tempo. E espero que o pessoal que não conhece o meu canal possa acompanhar lá. Quem quiser pode acompanhar pelo meu canal também. Eu ainda não vou estar falando que jogo que eu vou fazer o detonado, né? Mesmo porque eu quero manter surpresa até o dia que eu começar. Tranquilo? Não é do Okami, já vou falar porque eu terminei uma vez só. E o jogo é comprido, pacas. Comprido a beça. Comprido pra boné. Mas é isso aí. Tem algumas pessoas que me fizeram perguntas que, por exemplo, eu tô em uma determinada parte do jogo, o que eu faço? Daí eu dei algumas dicas, né? Não sei se ajudou muito, mas realmente às vezes é complicado saber o que tem que fazer. Eu já fiquei preso um pouco por umas 2 horas sem saber o que fazer, tá? O ambiente do jogo é bem grande, pode voltar na primeira cidade e ir lá na última, então realmente o jogo é comprido e abre muito para exploração. Mas vamos analisar então, né? Vou tentar fazer uma análise baseada nos meus conhecimentos, né? Vamos lá. Enquanto vocês me veem jogar, então eu vou começar analisando primeiramente o gráfico do jogo, tá? O gráfico por quê? Porque é o que chama mais atenção logo de início. O jogo, ele é como se ele fosse feito, como se ele fosse desenhado num ambiente de aquarela, né? Num papel, olha só. O gráfico não é aquele que chama atenção por ser bonito, mas o que chama atenção no gráfico é a inovação deles. O contorno das coisas, você pode perceber que não é tão exato. É como se estivesse desenhando mesmo numa aquarela com pincel. E é isso que mais chama atenção. O gráfico não chega a ser tão bem trabalhado assim, vamos dizer, mas ele é inovador. Então eu daria nota máxima pro gráfico, porque mesmo não sendo bonito, ele é inovador. Nunca vi jogo assim antes dele. Chamou muita atenção. Então é uma coisa que é muito bom o gráfico desse jogo. Eu não tenho do que reclamar, tá? Algumas paisagens, como o gráfico é meio que desenhado, de longe não chega a ser tão bonito assim, mas a profundidade do gráfico é bom. Quando a gente sobe num lugar alto, a gente consegue ver lá no fundo o desenho dos gráficos, coisa que em alguns jogos, pelo gráfico ser muito bem trabalhado, tem até anti-aliasing, né? Que cobre alguns serrilhados do gráfico, o processamento do jogo não consegue, o processamento do videogame não conseguiria processar muita informação.
E o que acontece? Pelo gráfico desse jogo não requerer muito processamento, porque ele é simples, então a paisagem do jogo a gente pode olhar bem de longe e a paisagem se desenha lá ao longe, tá? É muito bom isso daí, beleza? Bom, então agora passando do gráfico para o som do jogo. O som é muito bom também. Eu vou começar destacando o ponto negativo, as vozes. Como vocês estão vendo aí, a loba estava conversando com um carinha ali, né? E as vozes, nenhuma voz é real, falada. As vozes são meio que, sei lá, miado, não sei, algum tipo de som estranho. O que chama a atenção é que cada personagem tem uma entonação diferente da voz, mesmo não sendo falado, né? A entonação da voz acaba sendo notada, que é diferente para cada personagem e encaixa, de uma certa forma, dá para encaixar no personagem. Só que com o tempo do jogo a gente acaba até enjoando desse tipo de voz aí, de ficar fazendo esses sonzinhos, a gente acaba até enjoando, tá? Então uma coisa negativa é que o tipo da voz enjoa. É uma voz enjoativa porque não é voz real, mas pelo, sei lá, pelo som que faz aí acaba enjoando um pouco. Olha só, estão escutando? Fica meio que fazendo barulho, meio que, sei lá, gato miando, não sei. Ainda mais a voz desse Isum aí, que é o que acompanha a loba, né? É uma voz fininha e, nossa, ele é o que mais fala também. Então é uma coisa que enjoa. Porém, o que salva são os sons do jogo em si, né? Tanto os efeitos sonoros das batalhas, sei lá, dos objetos, o som desse scroll que passa na tela. São sons tranquilos, são muito bons, bem encaixados. Não tem nenhum fora. Quando passa o pincel também faz um som de desenhando no papel. Então todos os efeitos sonoros do jogo são muito bons, muito bem encaixados. O som das batalhas, quando a gente bate no inimigo, quando a gente está carregando a arma, esses que eu chamo de efeitos sonoros, né? São os sons que não são as vozes e não é a música do jogo. Então eu chamo de efeitos sonoros. E as músicas do jogo são boas também. Se a gente vê nessa parte aqui, é um personagem meio enrolado, então a música fica um pouco alegrinha. Tentem prestar atenção na música aí. A musiquinha é um pouco mais alegre, né? Então, todas as músicas encaixam muito bem no ambiente e fazendo uma junção de gráficos com o som do jogo, eu chamo aquilo que seria o clima do jogo, o clima que o jogo traz. Quando a gente está num lugar que está amaldiçoado, tem um som meio de tristeza e o gráfico fica cinza, com as fumaças pretas e vermelhas e tal. Então tudo isso eu chamo do ambiente do jogo, o ambiente que o jogo coloca a personagem, né? No caso os personagens, que são essa loba. Eu esqueci de falar, essa loba chama Okami Amaterasu. É o nome dela, Okami Amaterasu. Ou Amaterasu ou Amaterasu, né? Um dos dois. Mas tudo bem, chama ela de Okami, né? Que é o primeiro nome dela. E então é isso aí, o clima do jogo que o jogo traz é muito bom. Tem algumas partes um pouco frenéticas que a gente tem que agir rápido. A música dá aquele clima do ambiente frenético, né? Nossa, tem que fazer isso daqui, pera e tal. A gente fica meio assim. Então, realmente o clima que o jogo traz é muito bom. Nas batalhas, o som das batalhas são empolgantes, né? Faz a gente sair correndo e batendo em todo mundo. Então realmente é muito interessante o clima que o jogo oferece. É um ponto muito positivo, tá? Bom, a história de Okami também vai ser difícil falar algo que é ruim nesse jogo. Por enquanto o que eu falei é só as vozes dos personagens que enjoa. Fica esse nhé aí. Realmente é uma coisa que enjoa. Mas a história do jogo também é excelente. Só para explicar rapidamente, há 100 anos atrás
apareceu um dragão de 8 cabeças, que todo ano num festival ele aparecia ele escolhia uma vítima que seria uma moça, né? Sairia uma flecha branca do céu e atingiria a casa de uma moça que teria que se oferecer em sacrifício a ele. É um dragão de 8 cabeças chamado Orochi ou Orochi. E o que acontece? Assim, e tinha esse Okami, no caso, tinha um lobo que chamava Shiranui. Ele ficava rodeando a cidade por fora. E o pessoal tinha medo dele, achava que ele era parente do Orochi, do dragão de 8 cabeças. Mas o Shiranui não era, mas tudo bem. Num dos festivais que aconteceu, né, de oferenda a esse Orochi, era para ser oferecido uma moça, só que o descendente desse Suzano que a gente viu aí, aquele carinha atrapalhado, ele se colocou para defender a moça e foi no lugar dela para ser oferecida, para que ela não fosse, né? Então o que aconteceu? Daí, como ele se ofereceu para ir no lugar da moça, começou uma batalha entre ele tentou batalhar lá com o Orochi de 8 cabeças, só que daí ele não estava conseguindo. Daí apareceu Shiranui, que era a loba branca, né, para tentar defender, até que conseguiram destruir o dragão de 8 cabeças lá. E daí o descendente, o Nagi, no caso era o carinha que tinha se oferecido para ir no lugar da moça, ganhou a fama de ter matado o Orochi, o dragão de 8 cabeças, né? E só que daí, devido à intensa batalha, Shiranui acabou morrendo naquela batalha. E foi justamente nessa cidade aqui que ele morreu, né? O pessoal tava olhando, falando, nossa, ele também salvou, tal, não sei o que. Ele e o Nagi batalharam lá com o Orochi e conseguiram vencer. E daí ele acabou morrendo. E o que acontece? Fizeram uma estátua em homenagem a Shiranui, né? Que era o lobo, ou a loba. Eu acho que era a loba, tá? Porque o Kami é uma loba, não é um lobo. E o que acontece? Daí fizeram uma estátua e 100 anos depois, que é no tempo que a gente está agora, o tempo presente, foi alguém lá dentro da caverna onde Nagi tinha vencido Orochi e tirou a espada que Nagi tinha usado para derrotar Orochi, tirou a espada do lugar e acabou desprendendo Orochi para nascer de novo, né? A espada estava prendendo o lugar onde ele estava preso. E acabaram tirando a espada do lugar e acabou libertando de novo o Orochi. Então o Orochi foi liberto de novo e encheu de maldição o mundo inteiro. E eis que no meio do caminho aparece uma fada que estava usando os poderes dela para proteger essa cidadezinha aí durante 100 anos. E de repente a maldição foi tão grande que o que acontece? A moça apareceu, pegou a estátua que tinham feito para Shiranui e deu vida para ela. E aí apareceu Okami, né, que é essa loba que a gente controla. Para quem não viu o meu gameplay do Okami, essa Okami ela é branca, tá? Eu tô verde escura só porque eu tô usando uma skin nova que foi liberada. Só para explicar que Okami é uma loba branca. E essa espada aí também é uma espada bem avançada, por isso que as batalhas não estão tendo nem graça, tá? A gente tá passando facilmente aí. Mas beleza, então a história resume-se nisso. Vai acontecer o 100º festival, que é o festival dos 100 anos, onde Orochi vai novamente pedir uma moça. E daí a gente vai ter que ir atrás de Orochi para matar ele, né? E a história começa aí. Depois tem muitos desenrolares de histórias paralelas, personagens que a gente vai conhecendo, mitos que acabam se tornando verdadeiros. Então tem a história do Okami. No começo a gente pensa que se resume a isso, mas perto do fim começa a se desenrolar outras coisas. É muito interessante, tá? Então a história basicamente é essa. O estilo do jogo é RPG. Às vezes algumas pessoas podem pensar que é de aventura, que é de pular buraco, que é de plataforma, mas não é. A base do jogo é RPG, ele tem um pouco de ação e um pouco de aventura, não chega a ser tanto assim, tá? O RPG eu calculo que ocuparia, vamos supor, 85% do jogo, se fosse dá pra calcular dessa maneira. Então 85% do jogo é RPG e os outros 15% são estilo aventura e estilo ação, tá?
Quem iria gostar desse jogo? Eu acredito que quem iria mais gostar são aqueles que costumam jogar RPG mesmo, Final Fantasy, e quaisquer outros RPGs também, beleza? Então, o estilo de jogo é RPG. O jogo tem muita exploração, o campo do jogo é muito aberto e abre espaço para também exploração de locais secretos. Como eu falei no gameplay dele, quando a gente chega numa determinada parte do jogo, a gente ganha uma habilidade que antes a gente não poderia alcançar certos lugares. Por exemplo, a gente não alcançaria um lugar que é mais alto no começo, mas daí chega lá pro meio do jogo, a gente ganha uma nova habilidade, que é possível alcançar lugares mais altos. Então obriga, vamos dizer assim, a gente a voltar no começo só para ver o que era aquele segredo que tinha, que a gente não conseguia antes. Então o jogo ele não é tão linear assim. O jogo ele não tem uma linha reta que é só seguir que não vai errar. Não é assim. Às vezes a gente fica perdido e se não souber um pouco de inglês para decifrar algumas coisas, a gente não consegue chegar no nosso destino. Então isso acaba sendo interessante, porque é uma característica de RPG mesmo. A gente vai, conversa com todo mundo, vê que nada acontece e fala, nossa, e agora? De repente a gente esqueceu de prestar atenção no que algumas pessoas falavam, que davam dicas de onde a gente tem que ir. Então é isso que acontece, RPG é assim, né? Como eu disse, tem muitos lugares secretos nesse jogo, muitos mesmo, tá? Eu terminei o jogo, eu calculo que eu tenha feito 85% do jogo. E olha que eu explorei, eu era curioso, eu ia em alguns lugares, achava algumas coisas, e eu não achei tudo. Eu calculo que de 85% a 90% eu tenho achado, tá? E itens colecionáveis tem muitos também. A maioria dos itens, tesouros que a gente pega são para vender mesmo, pra gente conseguir dinheiro. O dinheiro no jogo é muito abundante, a gente não vai ter problema de falta de dinheiro, a menos que a gente não queira mesmo ter dinheiro. A gente não vai ter, porque é muito fácil conseguir. Cada luta que a gente ganha uma certa quantia. A questão das batalhas, tem dois quesitos que são contados em cada batalha. O primeiro é o tempo que a gente leva para destruir os inimigos. O segundo é o tanto de energia que a gente perde. Então quanto mais rápido a gente matar os inimigos e se a gente não tomar nada de dano, a gente vai ganhar o ponto máximo, né? Que é, por exemplo, em uma batalha que dá 200 de dinheiro, o bônus máximo seria o dobro, seria mais 200. Então no total a gente ganharia 200 da batalha e mais 200 do bônus total, né? É um exemplo. Então, quanto mais rápido que a gente conseguir matar, e se a gente de preferência não apanhar nada, a gente ganha o bônus máximo. Não tem um limite de tempo, a gente pode ficar meia hora numa batalha, tá? E quase morrer de apanhar tanto. Não tem problema, a gente só não vai ganhar bônus, né? Mas aí a questão é tranquila, beleza? Então, que mais? Deixa eu ver aqui, eu fiz uma listinha das coisas que eu vou falar. A jogabilidade do jogo, tá, vamos lá. A jogabilidade é muito fácil de controlar o Okami. A Okami, né? O X pula, o quadrado bate com a cabeça fora da batalha. Dentro da batalha o quadrado ataca. Bolinha fora da batalha late. E bolinha dentro da batalha, se a gente não tem uma habilidade especial para colocar, na verdade tem uma, eu não vou falar qual habilidade que é, mas a gente compra, né, as habilidades a gente compra com as armas, e tem uma habilidade especial que a gente usa com bolinha que é comprada, tá? Dentro da batalha, se a gente não tem essa habilidade, bolinha serve para nada. Tem a capacidade, a gente pode equipar até 2 armas, uma primária e uma secundária. E tem 3 tipos de armas, né? A primeira arma são os refletores, é um círculo que a gente bate nos carinhas. Como a primária ela é uma arma de ataque normal, como secundária ela vira um escudo, ela defende, né? O quadrado a gente usa a arma primária, o triângulo a secundária. Então com os refletores, no caso como arma primária ataca, como arma secundária é um escudo. Tem os rosários também, que como arma primária ele é como se desse choque.
ele dá muitos itens, ele se prende no inimigo e vai batendo, só que não chega a bater tanto assim, tá? Mas e os rosários eu uso mais como arma secundária, porque como arma secundária eles lançam alguns tiros em cima do inimigo, tá? E as espadas, no caso, deve ter um outro nome aqui, eu peço desculpa que eu não lembro, mas eu vou chamar de espada, porque são espadas. Como arma primária, é óbvio que dá espadada, né? Óbvio que ataca. Como arma secundária, eu usei muito pouco espada. Tinha uma espada que dava um ataque, você pulava, apertava o triângulo, que era o ataque secundário, ele ia com hit rápido pra cima do carinha, pra cima do inimigo. Então eu não cheguei a usar tanto assim. A minha combinação preferida é a espada como item primário, como arma primária, e rosário como arma secundária, que dá aqueles tiros, né? Tem alguns rosários que dá vários tiros seguidos, outro que dá um tiro só dividido em 3 ou 4. Tá bem variado. Tem esquemas de a gente usar o mesmo tipo de arma, por exemplo, 2 espadas, que daí dá um ataque especial, ou 2 rosários, ou 2 refletores, tal. Então, durante o jogo a gente vai comprando essas habilidades com as armas. Beleza? Eu falei da jogabilidade e eu incluí as armas do jogo. Que mais? Vamos lá. Bom, uma coisa que também não é tão boa, pelo menos eu achei, a câmera do jogo em lugares fechados é um pouco chatinho. Porque tem algumas habilidades com o pincel que a gente usa que depende do ângulo. A gente tem que estar no ângulo certo para poder usar aquela habilidade. E se a gente está num lugar fechado, fica meio difícil posicionar a câmera para a gente poder usar. Então isso acaba atrapalhando um pouco. Mas a câmera em lugares abertos é excelente, tá? Eu gosto eu aperto o R1 para L1, perdão, eu sempre confundo. O L1 ele dá uma afastada na câmera, então dá para ver mais de longe, dá para ter uma ideia maior do cenário. Beleza? Então por isso que a câmera em lugares abertos fica muito boa. Agora a câmera em batalha às vezes é um pouco complicado, porque eu gostaria que a câmera afastasse um pouco, mas a câmera não afasta. É como se tivesse alguém filmando. Então aquela parede que fica nas batalhas, a câmera não vai para fora daquela parede, acaba ficando dentro. E eu não sei se vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer, mas é como se a câmera estivesse ali dentro daquele campo onde fica a batalha. E por estar lá dentro, a câmera acaba ficando um pouco perto às vezes. Então tem vezes que inimigos que voam a gente não consegue ver eles no ar, o que eles vão fazer, tem que ficar pulando. Então tem só, mas esse é detalhe. São detalhes um pouco pequenos, tá? Com relação ao jogo. No geral, a câmera é boa. Beleza? Bom, o jogo ele é comprido, tá? Eu tava vendo uma análise na UOL, o carinha falou que duraria em torno de 50 horas o jogo. Eu terminei em 58 horas. Eu não achei muito, mas eu também não achei pouco. Pelo estilo do jogo ser RPG, realmente dura mais. Costuma ter uma quantidade de horas mais expressiva, né? E como o jogo é de exploração, às vezes a gente fica meio que entretido com o jogo e fica pesquisando os cenários para poder encontrar as coisas, né? E a gente nunca, pelo menos eu, nunca me decepcionei. Por exemplo, eu volto num lugar e falo, eu acho que aqui tem alguma coisa. Eu fico procurando até que realmente eu acho. Então o jogo é cheio de segredo, beleza? E pra mim acaba sendo ótimo, então, o jogo ser cheio de segredo, porque eu falo, então quer dizer que eu vou ter mais horas pra explorar o jogo, eu vou ter mais possibilidades, né? Mas é isso aí. Bom, o que mais que podemos falar do jogo? O jogo, por ele ter uma história não tão pesada, ele acaba tendo alguns toques de humor durante o jogo também. É engraçado, vocês devem estar vendo por aí, principalmente esse Suzano aí, é engraçado as cenas que tem com ele e tal, as questões engraçadas. Então o jogo tem um bom humor, ele não carrega um clima de drama, né? Ele carrega um clima assim de mistério, um pouco de mistério e de o que será que vai acontecer, que hora que eu vou conseguir enfrentar o Orok, que é o bichão de 8 cabeças, tal. A história carrega um pouco de mistério assim, não chega a ter drama, tá?
é bem difícil, pelo menos pra mim, ficar triste com o jogo de alguma coisa que acontece. O jogo é um pouco mais humorado, beleza? Então a nota que eu daria pro jogo no geral, analisando todas as questões, os únicos pontos negativos que eu achei foi as vozes que enjoam, né? Acaba enjoando um pouco, como eu expliquei lá atrás, e a câmera, que em alguns lugares fica um pouco chata, um pouco difícil de controlar a câmera. Então por apenas esses dois pontos negativos que eu não achei negativo o fato do jogo ser comprido, porque se fosse muito curto ia ter que encurtar a história, a gente não iria ver muita coisa do que a gente vê de histórias paralelas, histórias de outros personagens que a gente conhece, né? Então não achei ponto negativo o jogo ser comprido. O que eu tava era ansioso para terminar, porque né, uma vez que eu começo um jogo eu gostaria de terminar ele. Às vezes eu penso, nossa, mas um jogo comprido é bom, porque vai ter mais horas pra gente aproveitar ele. Mas acaba sendo, se o jogo for enjoativo, acaba sendo um peso pra gente terminar. No caso do Okami não é enjoativo, porque ele está sempre inovando, a gente passa por vários cenários diferentes, ainda mais as habilidades com o pincel, uma é diferente da outra, então a gente fica sempre assim, nossa, qual será a próxima habilidade que eu vou pegar do pincel, hein? Qual será a próxima, para que vai servir? Será que vai servir para eu voltar lá no começo e conseguir chegar no lugar que eu não chegava, ou abrir uma passagem que eu não abria? Então tem essa questão, né? Então são 3 habilidades, né? Isso daí não é nenhum spoiler, porque o Isun, que é esse bichinho que fica pulando com a gente aí, ele fala que no começo que são 13. Então na medida que a gente vai progredindo, a gente vai ganhando algumas habilidades. E tem algumas habilidades que a gente pode upar elas, né? Quando a gente descobre tem alguns caminhos secretos que a gente chega, que a gente ganha uma força a mais. Só para dar um exemplo, esse corte que a gente está usando, ele pode ficar mais forte, pode cortar objetos que antes não cortava. Então através disso já abre algumas possibilidades, né? E outras também. Bom, é isso aí. O jogo não chega a ser tão difícil. Um ponto, vamos dizer que é um ponto negativo, a dificuldade do jogo. Eu tinha esquecido de falar disso, né? O jogo ele chega a ser fácil, ele não é difícil. Até o último chefe, nas últimas partes, não é difícil. O jogo mantém uma dificuldade do começo ao fim, né? Então, não chega a ser tão difícil assim. Vamos dizer que é um ponto fraco. Mas talvez o grande trunfo do jogo não é o desafio em si, mas sim apresentar algo totalmente inovador, que é como eu classifico esse jogo, como algo inovador. Uma história que a história não seria tão inovadora assim, mas pelos gráficos e o ambiente do jogo, causar aquele clima de coisa nova, de algo que ninguém tinha pensado antes, vamos dizer assim, né? Não que provavelmente pode ter sido inventado um jogo com um gráfico parecido, tá? Mas eu tô falando que ele é inovador porque realmente foi o que a crítica falou, vamos dizer assim. Na lista dos 100 melhores jogos de todos os tempos, o Okami tá no meio, no meio do caminho, tá? Uma das posições lá. Essa lista foi feita por uma revista da Inglaterra e por uma revista do Brasil também, que pegou carona em algumas posições, alterou outras, tal. Então, os 100 melhores jogos de todos os tempos, eu já disse isso num vídeo atrás, quem puder pegar essa revista é bem interessante, tá? E o Okami tá entre os 100 melhores de todos os tempos. Então, realmente, o Okami causou um estardalhaço aí quando foi lançado. E, bom, eu enrolei tanto, eu devia ter falado já a nota que eu dou pra esse jogo. Por esses pontos negativos serem poucos e pelos pontos positivos destacarem grandemente, eu conseguiria dar nota 9,3 pro jogo. Tô imitando aqui o Heitor Games, né? Ele que dá nota assim. Mas como eu nunca fiz isso, eu sempre pensei em fazer análise também, mesmo não chegando ao ponto do Heitor Games, né? O cara é muito bom nisso.
mas eu dou nota 9,3, né? Os pontos negativos, porque eu poderia dar uma nota maior, poderia, mas a câmera ser difícil às vezes de controlar e o diálogo ser, o jogo ser de RPG, a gente escuta um diálogo que não acaba mais, então acaba realmente enjoando um pouco os diálogos, e como é RPG do começo ao fim a gente tem esses diálogos aí, né? Então é essa questão que eu abaixei um pouco a nota, não chegou mais perto de 10 por causa disso, porque os diálogos realmente enjoam. Mas é isso aí. Bom, enquanto acontecem as coisas aí, a gente vai ganhar uma nova habilidade aqui agora, né? Uma nova habilidade com o pincel. E, bom, eu quero lembrar vocês que eu tô perto de fazer o vídeo FAQ, que seriam as perguntas que eu pedi pro pessoal fazer, quem puder, né? Onde eu vou postar um vídeo respondendo as perguntas. Então, mais uma vez eu lembro vocês, o próximo vídeo meu, que vai ser no máximo daqui uma semana, pode ser que seja antes, eu já vou fazer o vídeo FAQ, e depois do vídeo FAQ eu começo o detonado, tá? Então o Rotoguinho tá voltando aí pra detonar. Não que eu seja o melhor, mas muita gente gosta, então tamo aí, né? Pra fazer o que a gente gosta também. Então eu encorajo, eu peço para vocês deixarem mais perguntas também, se possível por mensagem pessoal, onde eu vou selecionar elas e colocar no próximo vídeo, tá? Que será o vídeo resposta ao FAQ. Tem muitas perguntas interessantes, tem perguntas repetidas, tem uma ou duas perguntas nada a ver. não precisa ser de videogame, pode ser pergunta até pessoal. Mas tem uma pergunta lá muito estranha. Claro que eu não vou responder, né? Mas fica à vontade para perguntar o que você quiser, se for interessante e tal. E é isso aí, a gente tá chegando no fim do vídeo já. Eu quero lembrar vocês também, novamente, para mandar perguntas para mim por mensagem pessoal, se possível, beleza? Então é isso, esse foi o Okami, análise do Okami 9,3 de nota pra ele. Gostei muito do jogo, capaz que eu jogue de novo, né? Que pra conseguir explorar lugares que eu ainda não consegui, que eu não tinha achado. E beleza, pessoal, espero o joinha de vocês, se possível, aí, comentários, tá? Fiquem à vontade, tá joia? O próximo vídeo nosso é o FAQ, mandem perguntas. E eu fico por aqui com um abraço a todos e até o próximo vídeo. Falou, pessoal, até mais. E eu fui.